Muito bem, lição número 6, a parte de domingo, falando sobre a justiça e o amor de mãos dadas. Dizem as pessoas que o amor de Deus e a sua justiça, eles andam de mãos dadas. Porque no relato bíblico, Deus sempre, ao tratar com as pessoas, tratar com o ser humano, ele sempre usou amor para que ele pudesse aplicar a sua justiça. E quando aplicava a justiça, ele sempre utilizava o amor como parâmetro, como moderador de sua justiça. Não que Deus concordasse com o pecado das pessoas, mas na hora dele executar uma justiça por causa de algum tipo de comportamento errado, o Senhor Deus sempre mostrava que o seu amor era a base de sua justiça. Podemos ver isso no caso de Davi, quando Davi errou com Betseba, mandou executar Urias. E o profeta Natan procurou Davi e mostrou através de uma história que Davi estava errado. E Davi disse: e agora? Eu quero pedir perdão a Deus. E Davi pediu perdão ao Senhor. E o profeta Natan disse: Deus perdoou você. Ele vai executar a justiça sobre você, mas com muito amor. E então Davi escreveu o Salmo 51, quando ele mostrou de coração todo o seu arrependimento. Deus, no entanto, mostrou que as consequências do ato de Davi haveriam de assim ser colhidos por ele. E a família dele teria problemas por causa daquilo que ele fizera com Betseba. Deus é um Deus de amor, um Deus cordial, um Deus que nos conhece, um Deus que nos trata com justiça e com amor. Quando na Carolina do Norte a juíza Clara Warren, ela assim esteve a serviço do presídio do Tribunal Juvenil, ela era conhecida por sua interpretação rigorosa da lei, mas ela era uma mulher que, assim como juíza, misturava a justiça com o amor, com a compaixão. Era uma juíza que combinava amor e justiça. Um dia, a juíza Warren convidou um repórter para que pudesse acompanhá-la numa visita guiada ao presídio. O repórter que foi com ela ficou impressionado da forma como ela conhecia cada detento, chamando-os pelo nome. Ela tinha um tratamento personalizado, pessoal com eles. Mas eles não pareciam ligar muito para aquela juíza. E o repórter perguntou: doutora, como é que a senhora consegue amar essas pessoas, cuidar deles, se eles nem parecem ligar para a senhora? Eu vejo que muitos nem agradecem o que a senhora faz por eles. E a juíza disse: olha, eu estou ajudando-os não porque eu queira algum tipo de recompensa ou algum retorno deles. Eu estou fazendo isso porque eu os amo de forma desinteressada. Não é assim que Deus nos ama? Perguntou a juíza. O repórter ficou impressionado com o tratamento que a juíza fazia com os detentos, usando o amor e também a justiça para tratar com todos eles, inclusive ajudando-os em sua formação educacional e arrumando emprego para cada um deles, de maneira que eles pudessem ser reintegrados à sociedade. E muitos foram reintegrados porque reconheciam no tratamento da juíza amor e justiça interligados. A Bíblia pergunta, na pergunta número 1, de que forma a Bíblia mostra o envolvimento de Deus com amor e justiça. Diz assim o texto de Salmo 33, verso 5. Deus ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Isaías 61, verso 8 diz assim: eu, Senhor, eu amo o juízo, odeio o que foi roubado e que me oferecido em holocausto. Portanto, eu firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, para que me sirvam, para que eu possa usar de amor e justiça com eles. Jeremias 9, verso 24. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender, diz o Senhor. Porque eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, ó Senhor. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então a pergunta é: de que forma a Bíblia mostra o envolvimento de Deus com a justiça e com o amor? Resposta: a Bíblia mostra que Deus ama a justiça. Deus ama a paz. Deus ama a misericórdia. Deus ama a compaixão e detesta o mal, a maldade, a mentira e a injustiça e o suborno. Deus é um Deus de justiça. O amor e a justiça divina estão interligados. E quando seus filhos praticam algum tipo de pecado, eles estarão dependendo da justiça e do amor de Deus. Se eles aprenderem a praticar
justiça e amor em suas vidas. Estarão estabelecendo na terra um tipo de comportamento que vai ajudar muitas pessoas. Quando um cristão sabe usar amor e justiça, ele não julga, ele não critica, ele, pelo contrário, ele ajuda, ele leva a salvação àqueles que estão errando. O profeta Miqueias já profetizava o desejo divino para todos aqueles que servem a Deus. E ele escreveu o seguinte em Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor deseja de ti. Ele declarou para você aquilo que é bom. O Senhor pede de ti apenas algumas coisas. Ele pede que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, que você ande humildemente com o teu Deus e que você seja bondoso, tenha amor, sobretudo execute a justiça. Praticando isso, estaremos refletindo o caráter de Deus, principalmente o mais importante, que é o amor. Quando a pessoa tem amor no coração e ele tem que executar uma justiça contra alguém, geralmente ele se rende ao amor. E a justiça, ela é executada de forma branda, não para se vingar, mas para levar, assim, a restauração daquele que errou. Ellen White escreveu: o amor de Deus tem se expressado tanto em sua justiça como em sua misericórdia. A justiça é o fundamento do trono divino e é fruto do seu amor. Isso é uma bênção para aqueles que erram. Um dia, um rei fez um decreto que iria dar um toque de recolher, que depois das 10 horas, aquela pessoa que fosse encontrada bebendo em qualquer tipo de estabelecimento, teria os 2 olhos arrancados. Pois a primeira pessoa que foi pega neste delito foi o príncipe, o filho do rei. O rei ficou preocupado. O que fazer agora? Se ele arrancasse os 2 olhos do seu filho, o seu filho seria um rei cego. E que poderia fazer um rei cego? Se ele não cumprisse, as pessoas iriam acusá-lo de privilégio, de prevaricação, de que ele estava beneficiando o príncipe porque era o príncipe. O rei resolveu fazer então uma coisa, misturar o amor com a justiça. Ele mandou arrancar um olho dele e mandou arrancar um olho do filho. Dessa forma, a justiça foi cumprida e o amor então foi executado no meio da justiça. Deus sofre conosco quando praticamos algum pecado, mas sua justiça está mesclada com o amor. E por isso ele nos ajuda para que nós enfrentemos as consequências dos nossos atos. E assim nós possamos louvar o seu santo nome e mostrar a todo mundo que nós obedecemos a um Deus que tem amor, compaixão, mas que é um Deus de justiça também. Que o Senhor nos abençoe. Possamos estar debaixo do seu amor. E se tivermos que enfrentar a justiça divina, tenhamos confiança. Ele saberá nos tratar como se fôssemos filhos amados. Deus abençoe a todos.